Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Que alegria tê-los aqui conosco no programa Escola Bíblica Dominical. E nós queremos dizer que a alegria de tê-lo aqui é inexpressível, é muito bom. E claro que eu não poderia deixar de honrar aqui você que está sempre conosco aqui, deixando o seu comentário, nos ajudando a compartilhar o Evangelho de Cristo. E nós queremos fazer menção aqui da irmã Maria Isabel, que está sempre conosco, nos apoiando. O irmão Pedro Barbosa, que disse sempre vem aqui conferir essas aulas top. Muito obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. A irmã Valdivina Maria de Paula de Almeida, que aula maravilhosa e lição linda e bem explicada, que Deus abençoe. Muito obrigado, irmã Valdivina, que alegria tê-la conosco. Nosso querido professor obreiro aqui em Uberlândia, Wanderson Gutenberg, que aula fantástica, muito obrigado. Deus te recompense cada vez mais, sempre aqui nos apoiando. O irmão Valdei Batista, irmão de Israel, que Deus o abençoe. Muito boa esta pré-aula, muito obrigado, meu querido. Irmão Luciano Cordeiro, parabéns, ótima pré-aula, Deus te abençoe, viu, meu irmão? Muito obrigado. O nosso querido amigo pessoal, também superintendente de EBD, Alamar Sérgio, que está aqui dizendo a paz do Senhor Jesus a todos. Parabéns, reverendo de Israel. Muito obrigado e obrigado pelo reverendo, tá? Também conosco o nosso irmão Raimundo Barros, lá da ADMP Aclimação. Faça isso, coloque de onde você está nos assistindo, onde você congrega. Nós queremos fazer menção. Deus te abençoe, irmão Raimundo. E a irmã Oneide Souza, que é de Guaraciaba do Norte, lá no Ceará, dizendo: sou professora da EBD, estou passando para parabenizar suas aulas, são muito enriquecedoras. Deus abençoe muito, Deus abençoe a vocês que fazem com que este programa seja uma realidade. E você que acabou de chegar aqui no nosso canal, não vá assistir ao restante da aula sem antes se inscrever, verificar se o sininho de notificação está ativado e vir fazer parte desta comunidade de estudiosos da Bíblia Sagrada. Pegue o link desta pré-aula, compartilhe em todas as suas redes sociais, envie naquela lista de transmissão abençoada que você tem e vamos juntos fazer a obra do Mestre Jesus. Bem-vindo e bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Irmãos e irmãs, nós estamos diante da lição de número 5. Passando rápido, né? E a lição 5 tem como tema Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Tá aí a nossa lição de número 5. O nosso textual diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23. Nós também temos nossa verdade prática que nos diz: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A nossa leitura bíblica eu acabei não colocando aqui nos slides para você, mas está em 1 Coríntios. Na verdade, é uma seleção de versos de Coríntios. O primeiro trecho é o capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. E o segundo trecho é o capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 5. Uma leitura extremamente importante para os irmãos. E o nosso objetivo geral, claro, ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. Glória a Deus. E é sobre isso que nós iremos conversar nesta pré-aula, que eu tenho certeza que irá agregar muito em sua vida. Eu fiz aqui um resumo para você, a título de introdução, do que é que nós vamos conversar. Ao longo destas lições, nós temos falado sobre
todo o contexto envolvendo as epístolas paulinas. Apesar de nós ainda não estarmos debruçando sobre os aspectos teológicos de cada epístola, nós já vimos como era o mundo na época de Paulo, a sociedade, o ambiente que ele vivia. Nós vimos quem era o homem Paulo, como se deu a sua conversão, e hoje nós estamos falando sobre a mensagem de Paulo. Qual era a ideia central por trás desta mensagem e por que Paulo causou tanto impacto com essa sua pregação? É bom deixar claro que há uma diferença nítida entre o apóstolo Paulo e todos os outros apóstolos. Não vou dizer todos os outros apóstolos, mas pelo menos com os chamados 12 principais, ou os 12 iniciais, melhor dizendo, que é o fato de que, logo no começo do cristianismo, os outros apóstolos ficaram muito presos em ministrar para os judeus. O evangelho ficou girando em torno de Jerusalém e Samaria. E esse é um detalhe muito importante. Só que Cristo, ele não morreu apenas para judeus, ele não morreu apenas para samaritanos. A mensagem bíblica deveria ter um começo em Jerusalém e Samaria, só que ela deveria ir até os confins da terra. É importante essa logística. Veja, nós temos primeiro Jerusalém como sendo o ponto inicial, depois nós temos uma ordem para Samaria e logo depois você vê a grande comissão que é até os confins da terra. E esta primeira parte aqui ficou muito confinada no momento inicial do evangelho, quando o evangelho começava a ser propagado, a ser anunciado. Jerusalém e Samaria concentravam, monopolizavam esta pregação. Mas aí nós temos o momento em que Paulo surge e a vida de Paulo é um marco, porque ele confronta os próprios apóstolos originais, dizendo, olha, a mensagem ela foi feita para ir até os confins da terra, não é até um pedaço da terra. Por isso que Paulo recebe o título, e eu sempre gosto de colocar isso para os irmãos, de o apóstolo dos gentios. Oh, glória a Deus! Apóstolo dos gentios, mostrando o quê? Mostrando esse processo de espalhamento, de disseminação do evangelho de Cristo Jesus. E como apóstolo, Paulo, ele elege como ideia central da sua mensagem o nosso Cristo crucificado. Em outras palavras, a cruz se tornou essencial na mensagem do apóstolo Paulo. E por que isto foi tão relevante para Paulo? Por vários motivos, mas podemos destacar alguns. Para Paulo, a cruz era a grande diferença entre qualquer outro pseudo-deus daquela época e o Cristo que era anunciado. Veja, se nós olharmos para a mitologia greco-romana, nós veremos deuses extremamente egoístas, deuses munidos do pior sentimento humano. Quando você olha para a mitologia, nós temos ali um processo de antropomorfismo. Olha que palavra mais desafiadora. O que é o processo de antropomorfismo, né? E, na verdade, antropomorfismo e antropopatismo. Antropopatismo. O que significa isso? Significa que os deuses gregos romanos que imperavam, vigoravam na época, eles tinham características físicas humanas, que é o antropomorfismo, mas também estavam munidos de sentimentos humanos. Para quem não sabe, antropopatismo é isso, sentimento
humano. E Paulo, ao citar a cruz, ele diz assim, olha, enquanto que a lógica dos deuses greco-romano é seguir toda a inveja, egoísmo, sensualidade que permeia o homem, Deus é diferente e a cruz é o grande diferencial, porque a cruz é sinônimo de renúncia. A cruz é sinônimo de escolha por todos, de altruísmo em um nível nunca antes imaginado pelo homem. E é por isso que Paulo se torna o apóstolo da cruz. É tão bonito pensar nisso, não é verdade? Então, a gente pode aqui, a título de lição, estabelecer que Paulo ele trabalha com uma tríade, a tríade do Evangelho de Cristo, a tríade do Cristo crucificado e a tríade do Cristo ressurreto. E é esse tema, é esse assunto que nós iremos conversar ao longo de nossa lição. Muito bem, anotações feitas, vamos para o primeiro tópico de nossa aula, a centralidade da pregação do apóstolo Paulo. Quando a gente fala em centralidade, logicamente, nós estamos falando na ideia principal. Eu destaquei para vocês o seguinte, é importante termos em mente que a pregação de Paulo, ela causa um impacto como nunca antes imaginado por aquele povo. E por que é que a pregação de Paulo, ela causa um impacto? E é um impacto duplo. É um impacto que abrange tanto a judeus quanto a gentios. E eu vou te explicar por quê. No primeiro tópico do nosso slide, eu fiz um resumo. Primeiro, eu vou começar por esse ponto aqui. Paulo, ele contrapõe os desejos humanos com o fardo. Esse fardo aqui é o fardo que Jesus Cristo disse, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, enquanto me descanso. Ele fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Em outro contexto, ele diz assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, o que o judeu, ele esperava do Messias? O que ele esperava? Vamos lá. Primeiro, ele esperava uma libertação militar. Anote aí, por favor, uma libertação militar. É o que ele esperava. De certa forma, ele esperava que o Messias seria aquele que viria, destruiria o Império Romano e colocaria Israel como a nação soberana sobre tudo e sobre todos. Agora, você vai lembrar que mesmo não promovendo uma libertação militar, houve um período que Cristo era popular, digamos assim, não é? Era pop. Ele era seguido por uma multidão de judeus e estrangeiros também. Mas o que esse povo procurava? Bom, além de uma libertação militar, eles procuravam a questão de milagres e sinais. Agora, tudo isso aqui que eu estou colocando para você, a questão da libertação militar, a questão de milagres, está relacionada a quê? A desejos, a vontades humanas, a objetivos pessoais de poder, propostas de governo humano. E Cristo, quando vem à Terra, ele fala, não, eu não vim aqui para alimentar desejos humanos. Eu não vim aqui para disseminar entre vocês a questão do desejo desenfreado. Não, de forma alguma. Quem faz isso é o hedonismo. O responsável pelo hedonismo é a filosofia grega romana, é esse mundo que vocês vivem. Eu vim para mostrar que existe responsabilidade. Existe, e eu vou puxar uma setinha aqui para cima, existe a renúncia. Tá? Vocês precisam entender isso. E é por isso que em Lucas capítulo 9, versículo 23, Cristo diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Veja, isso aqui significa negar os seus instintos, negar os seus desejos, negar as suas vontades. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Portanto, para o judeu, o evangelho
contrapôs o seu objetivo, contrapôs a sua vontade. Por outro lado, se para o judeu a mensagem não era empolgante, muito menos para o gentio. Por quê? Porque Paulo contrapõe a lógica e a fé. Olha que coisa interessante, tá vendo? Paulo contrapõe a lógica e a fé. Por quê? Porque para o romano, para o grego, o que imperava? Para este povo, o que comandava? Se você fala nos gregos, se você fala nos romanos, nós estamos necessariamente falando sobre a filosofia, sobre a razão, tá? Só que Paulo vem com o evangelho que diz: tudo isso aí cai por terra quando é confrontado com a fé. Existe algo maior do que a sabedoria humana, existe algo maior do que o intelecto humano, que é a fé. Então veja, Paulo consegue ao mesmo tempo confrontar os gentios, mas também confrontar judeus. Só um detalhe: Paulo tinha autoridade para isso. Por quê? Porque a pregação de Paulo não era uma pregação baseada em conhecimento humano. A pregação de Paulo, como diz o nosso tópico 2 aí do nosso slide, ela era uma pregação poderosa. E quando a gente diz poderosa, quer dizer que Paulo estava tendo gabarito. Paulo tinha autoridade, e essa talvez seja a grande palavra-chave. Paulo tinha autoridade para dizer o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram, não, em palavras persuasivas de sabedoria humana, não é? Que enchia a mente, que enchia o ouvido, né? Com belezas estéticas humanas, estéticas filosóficas, estéticas intelectuais. Não, mas eu fui ter convosco em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia! Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Que maravilha! Não é verdade? Que coisa linda! Que coisa maravilhosa, Paulo dizendo aqui, que nós possamos em nossas pregações nos basearmos no apóstolo Paulo. Os nossos púlpitos estão cada vez mais cheios de doutores, estão cada vez mais cheios de pós-doutores, estão cada vez mais cheios de intelectuais, ou mesmo de pseudos intelectuais, mas estão cada vez mais vazios do poder, da graça, da glória de Deus. Ser teólogo não quer dizer ser seco. Ser teólogo não quer dizer ser vazio da graça. Ser teólogo não quer dizer ser vazio do experimentar o sobrenatural de Deus. Conhecer de hermenêutica não quer dizer que você não pode dar vazão à manifestação do poder de Deus através da sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. E caminhando para o final do tópico 1, você vai ver que ainda devido a essa composição que nós temos, Paulo pode ser classificado como o maior teólogo cristão. Veja, Paulo como teólogo, ele tanto foi responsável pela questão da revelação, porque Paulo faz parte do cânon bíblico, como também como doutrinador. Paulo, ele estabelece as bases do pensamento cristão. Paulo estabelece as raízes da igreja cristã. E é interessante porque ele não conviveu com Cristo, mas aí ele foi revelado. Ele cita uma passagem que algumas pessoas dizem que, apesar de ele falar na terceira pessoa, ele diz isso para não vangloriar-se, mas se refere a si mesmo, pelo contexto do versículo, que é 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2 ao verso 4, em que ele fala: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu.
e eu sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Aqui está dizendo sobre a revelação, tá? E é por isso, meus irmãos, que nós podemos dizer que devido a essa característica de Paulo, ele é responsável por aquilo que nós chamamos de o escândalo da cruz. Talvez essa seja a grande expressão de nossa lição. Por quê? Porque o escândalo da cruz é dizer que Cristo Jesus, pelo sacrifício derramado na cruz do Calvário, propiciou salvação, propiciou libertação aos judeus e promove reconciliação. Primeiro, reconciliação do homem para com Deus. E segundo, reconciliação do homem para com o seu próximo. O escândalo da cruz é porque eles não entendiam a questão da reconciliação homem-Deus e muito menos entendiam a reconciliação homem-homem. Esse homem-homem aqui, inclusive, eu vou apagar aqui, você pode entender como uma reconciliação muito específica, que é a reconciliação do judeu com o gentio, tá? Isso era um desafio gigante, ficou meio baixo aqui para você, eu vou pôr aqui em cima, ó, a questão da reconciliação do homem para com Deus, tá? E a reconciliação do judeu e gentio. Agora sim, né? Agora você consegue anotar o que eu coloquei aqui. Portanto, meus irmãos, a centralidade da mensagem de Paulo é mostrar que Cristo é o centro de tudo. A fé é o firme fundamento da palavra de Deus e não a lógica humana. Nós resumimos aqui nesse quadro que está aqui para os irmãos, nós fizemos um resumo sobre as expressões-chave que há na doutrina de Paulo, as expressões-chave que existem na doutrina paulina. E eu quero destacar para os irmãos algo. Primeiro, você vê que em todo o evangelho de Paulo, ele usa a expressão evangelho de Cristo, ou Cristo crucificado, ou Cristo ressurreto. A palavra evangelho vem de euangélio, e é muito conhecida significando boas novas, ou boas notícias, né? Boas notícias. E essa palavra, ela é amplamente aplicada nos 4 evangelhos, obviamente, mas também em Romanos. E faz todo sentido, porque Romanos muitas vezes ele é chamado de o 4º evangelho. Bom, eu acho bom deixar claro aqui que quando a gente fala que Romanos é o 4º evangelho, não é na literalidade da palavra. Muita gente fica assim, mas então quer dizer que se perguntar quais são os evangelhos, quer dizer que ele vai ser Mateus, Marcos, Lucas e João e Romanos? Não, não é isso. Mas pelo cunho, pela natureza de Romanos, nós podemos chamar de 4º evangelho. Alguns chamam de catedral, né, a catedral do cristianismo. Na verdade, é muito mais próprio chamar Hebreus de 4º evangelho que Romanos, mas por que eu, com uma licença poética aos teólogos de plantão, chamo Romanos de 4º evangelho? Porque em Romanos que nós temos estabelecido de verdade o modo de conduta do cristão. Paulo, quando ele escreve Epístola aos Romanos, ele explica qual é o papel do crente e como ser crente. Qual é o meio de vida, né, o estilo de vida que o cristão deve ter. E aí, dentro desse conceito, ele usa muito a expressão evangelho de Cristo. Tá? E o evangelho, ele é base da pregação do homem. Tanto é que quando Cristo faz a grande comissão, em Marcos capítulo 16, verso 15, está aí no slide, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho
a toda a criatura. Levai as boas novas, anunciai as boas notícias ao mundo, dizendo: Cristo Jesus veio, o Messias veio reconciliar o homem para com Deus e o homem consigo mesmo. Além disso, ele também fala da questão do Cristo crucificado. E quando ele fala do Cristo crucificado, e nós mais uma vez estamos chamando a atenção aqui para a questão da cruz, a cruz que promove salvação, a cruz que promove libertação, a cruz que muda o homem. A cruz não é lógica. A cruz, ela não é lógica, por quê? Porque ela desafia o homem. Ela desafia o senso comum. É por isso que a Bíblia diz que aquilo que os homens não viram e aquilo que eles não ouviram nem subiu ao seu coração, é o que Deus preparou para o que os ama. O tempo todo você vai ver que na hierarquia dos pensamentos, a Bíblia coloca o evangelho sobre tudo. E o escândalo da cruz acontece porque o homem ainda procura racionalizar Deus. E aí eu vou dizer para você, para entender Deus, livre-se da lógica humana. Quando eu falo livre-se da lógica humana, eu não estou dizendo que você deve abandonar a ciência do homem, que você deve deixar a ciência humana. Não é isso, mas não usar a ciência para explicar o sobrenatural de Deus. Milagre é milagre, obra é obra, cruz é cruz e não se explica. O que falta muitas vezes hoje, os nossos púlpitos, é a mensagem da cruz. O que falta muitas vezes hoje nas redes sociais nossas é a mensagem que Cristo Jesus salva o pobre pecador. E finalmente, Paulo fala da questão do Cristo ressurreto, porque não teria sentido algum para a cruz se não houvesse a ressurreição. Porque veja, sem a cruz, Cristo seria apenas um mártir de uma causa e nada mais, um mártir de uma causa. Agora, quando Cristo é morto, que se torna um mártir, mas ele ressurge, aí ele se diferencia de todos os outros pseudos salvadores que existem aí. Aí ele se diferencia de Buda, de Maomé, de Krishna, se diferencia de qualquer outro figurão da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque muitos morreram por uma causa, muitos morreram por um ideal, mas só Jesus Cristo ressuscitou. Por isso que Paulo o tempo todo clama sobre o Cristo ressurreto. E ele diz em 1 Coríntios, se não me engano, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição chancelou, a ressurreição carimbou o papel de Cristo como Messias da humanidade. Foi a ressurreição que dá à cruz o significado que ela tem hoje. Não mais um significado de morte como havia nos tempos romanos. Não mais um significado de fracasso, de criminalidade, mas um significado de salvação, um significado de redenção, um significado de justificação. A cruz. A cruz, a cruz. Amém? Glória a Deus. E finalmente, meus amados irmãos, o nosso tópico 3, falando sobre os efeitos de nós falarmos sobre a cruz. E eu quero chamar a sua atenção para que você pense nisso, medite sobre isso. Quais são os efeitos
de nós falarmos sobre a cruz? Primeiro, nós temos aqui uma vida de poder, uma vida pautada na graça de Deus. Escute, quando pregamos sobre a cruz, nós aprendemos a entender que há o sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus. Ou seja, entendermos que a nossa vida se sustenta é no poder de Deus, não é na economia do homem, não é na política atual, não, mas a nossa vida está sustentada no poder que vem do alto. E o que esse poder de Deus promove? A cruz promove libertação, a cruz promove cura, a cruz promove salvação, libertação, nos tira do jugo da enfermidade, nos leva para o reino de Deus. A pregação que nós anunciamos não é fruto de sabedoria humana, não é gestada no intelecto de algum pensador de uma escola ou de uma academia, não, pelo contrário, o poder divino promove transformação na vida de quem crê no Evangelho. E mais, promove também uma vida de humildade. Porque quando você tem acesso a poder, o ser humano pode deixar isso subir a sua mente. Mas lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29, Cristo nos dá uma referência pessoal de como é que mesmo tendo em posse tão grande poder, nós ainda permanecemos humildes. Jesus diz: tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A cruz não faz ninguém ser orgulhoso. A cruz não promove frutos de vaidade humana. A cruz não promove o orgulho, nariz empinado. Não! A cruz, ela mostra a miséria que o homem tinha antes. E ela é responsável por entendermos que nós somos pequenos, fracos, mas é por isso que nós estamos debaixo do sangue de Cristo Jesus. É por isso que qualquer elogio, é por isso que qualquer palavra, nós nos escondemos debaixo da cruz de Cristo, porque a cruz nos ensina a ser humildes. E finalmente, a cruz nos ensina a depender do Espírito Santo. Paulo viveu isso na prática. Um homem que enfrentou perseguições, um homem que enfrentou naufrágios, um homem que passou por perigos, passou por perseguições, por apedrejamentos, por naufrágios, mas tudo isso caiu por terra quando ele entendeu que não é a força humana que vence, não é a força humana, mas é o Espírito de Deus que nos conduz, é o Espírito de Deus que nos fortalece, que nos impulsiona. E lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, Paulo olha para o seu ministério e faz uma declaração de dependência linda. Ele diz, olha, não sou eu que vivo mais, não sou eu que vivo, mas Cristo, é Cristo quem vive em mim. A vida que eu agora vivo, eu não vivo mais por mim, não, mas eu vivo para a honra e para a graça e para o Evangelho de Deus, porque é isso que é importante, não é a vida que eu tenho que vale, é a minha dependência do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso? Pode. Meus queridos, nós queremos louvar ao Senhor e agradecer por tudo o que Ele fez por nós. Nós vamos ficando por aqui, mas nós voltaremos na semana que vem com mais uma lição bíblica das escolas dominicais. Você gostou? Comente, compartilhe e semana que vem estaremos juntos. Que Deus prospere a sua vida sempre mais.